PSB, vereador Wagner Petrini. Vereador, no momento oportuno. Obrigado, presidente. Então, de imediato, porque eu vou trazer o assunto da caminhonete, vereador Edson da Roça. Vereador Wagner Petrini, primeiro eu quero pedir desculpa a Vossa Excelência. Tentei, onde eu estava, passar o grande expediente para o senhor. Até interrompi, eu estava numa reunião com o prefeito. Eu preciso passar o grande expediente, não conseguia. Falava com o presidente, mas ele não me ouvia. Então, peço desculpa e ainda peço uma parte a Vossa Excelência no seu tempo. Mas com relação ao que o vereador Lucas trouxe, uma reflexão importante, para, enquanto presidente da Comissão de Educação, primeiro que esse ato é inadmissível, é nefasto e não deve de acontecer nunca, né? Minha solidariedade à família é esse anjo aí, que não tem explicação. Quem é avô, quem é pai, sabe disso, então. Mas a Comissão de Educação está verificando os fatos, inclusive ontem fizemos uma reunião com o presidente Lucas, né? Aquilo que nos compete nós estamos fazendo para ver se está tudo credenciado, regulamentado, e vamos acompanhar os fatos. E, vereador Lucas, é importante dizer para Vossa Excelência que na casa já está tramitando um projeto que vai regulamentar o contraturno, né? Então, já distribuímos isso na Comissão de Educação. A vereadora Daiane, inclusive, me instou aqui a falar isso, né? Quando o senhor estava falando, eu já iria também dividir com os colegas para ver se nós conseguimos regulamentar uma atividade que está aí no contraturno e não tem regulamentação nenhuma. Então, nós precisamos fazer isso. Então, só para dizer que eu acho que isso é importante, já está na casa e com a maior brevidade possível nós iremos trazer para o plenário e deixar à disposição no setor para que venha a pauta. Obrigado, vereador. Desculpa ocupar o seu tempo. Não, de suma importância. Parabéns pela manifestação, vereador Edson da Roça. Bom, pessoal, eu quero mostrar já para o pessoal de casa, o pessoal que nos acompanha, não poderia de trazer esse assunto da caminhonete. E aqui eu me manifesto de forma muito tranquila e parabenizo a oposição, o pessoal tanto da direita como da esquerda, o pessoal que tem monitorado os passos da cidade é importante, mas eu não poderia deixar de vir colocar a versão em relação a essa caminhonete, da importância que tem em relação à nossa região exclusiva aqui. Então eu venho aqui de peito aberto trazer esse assunto e acompanhei desde cedo o Pioneiro, a página até me chamou a atenção a capa do Pioneiro, que fala aqui do Autódromo de Guaporé, que é meu assunto, interessante. Mas essa foto que está na TV em casa é justamente essa que eu postei, que é a da caminhonete. O que eu tenho que falar em relação à caminhonete, que fique claro à nossa comunidade? Primeiro que a gente fala no valor de 400 mil, é uma caminhonete simples, que hoje qualquer carro zero, em termos de caminhonete, uma básica tu não acha por menos de 250, 300 mil. Então, ali é uma caminhonete mediana. Mas o que eu quero dizer com isso? Pessoal, eu fui secretário da habitação aqui do município. Final de 2023, quando começou os eventos climáticos aqui na cidade, que deu aquela chuvarada, que todo mundo achou que ia ser a maior. Começou aquele correrio, Defesa Civil, Secretaria da Habitação, Prefeito. Logo em seguida teve de novo. E eu fiz algumas anotações aqui para mim não esquecer. A ingratidão de algumas pessoas nas redes sociais. Quando saiu a reportagem trazida pela oposição que o prefeito comprou a caminhonete, primeiro que não é do prefeito, é da Prefeitura de Caxias do Sul. Poderia ser o prefeito Scalco, poderia ser o Felipe Gremmelmaier, poderia ser a Denise Pessoa, pode ser futuramente o Claudinho, pode ser futuramente o Iago, pode ser futuramente quem se coloca, que não sei se mais alguém. A caminhonete estará lá à disposição. Particularmente, eu vi no mínimo umas 4 vezes nós no interior indo fazer algum tipo de vistoria nas enchentes e o prefeito ter que deixar o carro dele e pegar carona ou com a Defesa Civil, com a caminhonete, ou com a caminhonete da habitação. Então, a gente precisa entender a utilidade dessa caminhonete. O vereador Sandro Fantinel teve que sair daqui e é prova viva disso que o prefeito não pôde fazer uma vistoria com Vossa Excelência por questão de o carro não poder transitar na estrada de chão. Então, primeiro, que essa caminhonete que eu vi, e falei da ingratidão aqui a pouco, que eu vi algumas pessoas na rede social
em alguns comentários dos nobres colegas e até na Rádio Caxias, criticando a compra, mas que na época nos imploraram para o prefeito ir lá ver a demanda deles no interior, que estavam sem luz e estavam com as estradas trancadas, para poder colocar a Secretaria de Obras, abrir caminho para que se tivesse atendimento do poder público. E as pessoas hoje criticando a compra da caminhonete. Nós temos que saber que Caxias do Sul aqui tem uma região que tem muita extensão de estrada de chão. Experimente ir para o interior, dia de chuva. E vocês viram a previsão do tempo por final de semana? São mais de 40 milímetros que a Defesa Civil está alertando para um novo volume de chuvas que está chegando no município. E aí, e se o interior pedir para o município, quem que tem que ir lá ver para colocar os serviços à disposição? Não é o prefeito? Então, o prefeito precisa ter uma caminhonete que nem em Caxias do Sul. E eu defendo de peito aberto. O que for para melhor atender a comunidade, seja do prefeito, seja dos vereadores, seja do presidente da Câmara, nós temos que apoiar. Nós não podemos diminuir o poder de atendimento sobre uma demanda que é para atender a própria comunidade. Sua parte, vereador Cláudio. Parabéns por trazer o tema, vereador Wagner. O senhor sabe que quando eu fiz a minha exposição ontem, eu deixei muito claro duas coisas. Primeiro, que eu acho que ele não deveria ter comprado a caminhonete, deveria ter alugado a caminhonete em razão dos custos. E apresentei a planilha de gastos aqui, tive a oportunidade de conversar com o senhor. Mas acho que o prefeito sim deve andar de caminhonete e acho que o presidente da Câmara deve andar de caminhonete. Falei isso para o vereador Lucas. Mas acho que devem ser veículos alugados. Eu acho que a prefeitura tem que tomar esse cuidado. Eu entendo que a rúbrica era predeterminada, ontem tivemos a oportunidade, depois da sessão, de conversar com o vereador Caleb. Agora, a gente tem diversas oportunidades, a falta de contraprestação para execução de emendas. Esses R$400 mil poderiam ser aplicados, no nosso entender, numa contraprestação de uma emenda de pavimentação, por exemplo, e a caminhonete poderia ter sido alugada. Algumas locadoras nacionais disponibilizam veículos a 6.600, 6.700, tem Jeep Commander, que é 4x4 e também pode atender nossa necessidade, por R$6 mil. Então, nós entendemos que ele tem direito sim a andar de caminhonete, porque não, ele está representando eu e o senhor quando vai ao interior, mas nós entendemos que ele tem que tomar cuidado na hora da compra, porque a melhor aula que o prefeito pode dar é a aula do exemplo. E a gente está cansado de falar que não tem dinheiro para nada e ter que ouvir que ele comprou uma caminhonete de 400 mil. Fica muito ruim para todo mundo que tem a vida pública. Mas parabéns pela coragem do senhor. Obrigado, vereador Cláudio. Sabe que eu lhe admiro muito, né? É difícil divergir, mas essa vez eu tive que defender o prefeito porque eu estive lá e presenciei esses fatos. Então, muitas vezes a comunidade não sabe. É bom vir aqui esclarecer a importância da caminhonete para o município. E lembrando que o prefeito foi muito corajoso também, que nunca teve na história de Caxias do Sul, e duvido que a gente vai ver nos próximos anos, foi a renovação da frota da Secretaria de Obras no maquinário, que foi da onde surgiu a sucata, que esses 400 mil, se for colocar na ponta do lápis, o trabalho que o prefeito fez, em torno de 70 milhões para renovar o Parque Fabril, das máquinas, das patrolas, para atender Caxias do Sul, só com o que ele economizou na manutenção, que toda hora essas patrolas, esses equipamentos estavam na manutenção, ele poderia ter comprado 2, 3 caminhonetes. E com o dinheiro desse leilão, dessa sucata, para eliminar a manutenção, ele comprou então 2 pica-pau e mais algumas caminhonetes e essa caminhonete. Então eu vim defender aqui de peito aberto e encerrei o assunto da caminhonete. E agora falando do final de semana, pode passar a imagem ali, estive trabalhando, como sempre fiz, na parte comunitária, com o meu amigo Pissaia ali do La Paloma, em relação a uma pavimentação comunitária. Estive lá visitando alguns moradores com meu colega de partido, o vereador D'Ambrós, para dar seguimento no nosso trabalho, que é ajudar de fato a comunidade, principalmente aquelas pessoas ainda que não têm calçamento, que brigam ainda por alguma questão de loteamento irregular. A gente está fazendo esse trabalho em cima disso. E como está encerrando meu tempo, pode passar a imagem. Quero parabenizar o prefeito, até tirei um print ali da Rádio Caxias, não foi nem da prefeitura. No sábado à tarde, a gente esteve lá com a equipe de governo, com a comunidade, lá na minha região, região do Zil Risso, mais especificadamente ali o Charqueadas, lá em cima de São Pedro, aquela região do Motel Suíça aqui, que eu acho que muitos conhecem, lá por passar sempre na frente. A obra de drenagem no valor de R$4 milhões,
que a prefeitura, então, vai tirar um problema histórico de uma canalização que passa ali paralelo ao motel por debaixo das casas. Então, fica aqui o meu trabalho em relação a mostrar esse trabalho feito pelo governo em relação à nossa comunidade. Bem rapidinho, Só sua para parte. finalizar os 8 segundos, mandar um abraço para Marinês Teponte, proprietária do Suíça e minha eleitora. Muito obrigado. É isso aí. Então era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Wagner Petrini, em declaração de líder da bancada do